Salve, salve, povinho lindo do Me Salva! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia Molecular e vamos ver como essa história toda começou. A menor unidade de vida é a célula, considerada a forma de vida mais simples que existe no mundo. Essas células vão se juntando para formar os tecidos. Os tecidos são específicos e vão formar os nossos órgãos. O conjunto de órgãos e tecidos vai formar, então, os indivíduos. Então, seguindo essa ordem lógica, a nossa estrutura mais simples seria a célula. Mas, se a gente olhar isso com mais detalhe, em nível molecular, a gente vai ver que essa célula não é simples assim, como nesse desenho. Dentro da célula, tem muitas moléculas que vão determinar o funcionamento dos tecidos, dos órgãos e de todas essas estruturas. Então, uma célula humana, uma célula eucariótica, tem no mínimo duas membranas. A membrana plasmática, que vai determinar o tamanho da célula, e a carioteca, que é a membrana nuclear, que limita a região do núcleo onde fica o nosso material genético. Além disso, as células têm várias organelas que desempenham diferentes funções, como o complexo de Golgi, formado por várias vesículas empilhadas. A gente tem as mitocôndrias, que fazem a respiração celular. A gente também tem os lisossomos, que fazem a digestão da célula, e o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. E ele é rugoso porque tem essas bolinhas que são os ribossomos que vão produzir as proteínas da célula. Então, a célula é bastante complexa e, além disso, nesse meio, a gente tem várias substâncias, como proteínas, carboidratos, lipídios. E no nosso núcleo, a gente tem o material genético, o DNA, o RNA e todas as estruturas que ajudam na compactação dessa estrutura. Então, na biologia molecular, o nosso foco vai ser o material genético que está contido dentro do núcleo das células. E tudo isso começou com a primeira observação de uma célula no microscópio em 1665 com Robert Hooke. Depois disso, em 1825, Gregor Mendel, que era um botânico, foi chamado de pai da genética pelos seus experimentos de cruzamentos de ervilhas verdes e amarelas, onde ele descreveu como as características eram herdadas. E por isso, ele criou as chamadas leis de Mendel, que até hoje são usadas no estudo da genética. Em 1902, surgiu a teoria da hereditariedade cromossômica. Só comprovou aquilo que Mendel tinha visto com as suas ervilhas e mostrou que esses fatores que estavam ligados à herança estavam no nosso material genético. Em 1928, Griffith descobriu algo que ele chamou de princípio transformante. O que ele fez?
ele tinha bactérias patogênicas e bactérias não patogênicas. E quando ele misturou elas, ele viu que tinha algo, o princípio transformante, que transformou as bactérias não patogênicas em bactérias patogênicas também. Em 1944, se descobriu que o princípio transformante nada mais era do que o próprio DNA dessas bactérias, que era capaz de levar a informação genética para essas células. Esse DNA foi descrito em 1953 por Watson e Crick, que descobriram a estrutura que a gente conhece atualmente como DNA, que é formado por duas fitas enoveladas na forma de uma hélice. Por descrever essa estrutura, eles ganharam até mesmo um prêmio Nobel. Em 1996, a genética evoluiu, chegando na clonagem de um mamífero, que você já deve estar pensando aí, sim, foi a ovelhinha Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado. E em 2000 foi concluído o Projeto Genoma, onde um grupo de cientistas de todo o mundo divulgou o sequenciamento de 99% do código genético humano com 99% de precisão. Ou seja, a gente abriu o livro do material genético e traduziu ele todo. Bom, só de curiosidade, eu trago para vocês esse número. 1.442.152. Bom, a pergunta é o que isso significa e qual a relação que tem com o DNA. Será que é o número de bases? O número de cromossomos em alguma espécie? Não, você sabe que não, né? Bom, esse número é o número de artigos publicados que têm como palavra-chave o DNA. Onde que você pode ver isso? Já conhece a base de dados chamada PubMed? É uma base de dados que tem os artigos das principais revistas da área de saúde. Lá você pode achar qualquer tema sabendo usar as palavras-chave certas. Então pensa, 1.442.152 artigos sobre DNA. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre essa molécula, né? Essa molécula, que se chama, na verdade, ácido desoxirribo, vamos continuar, nucleico. Então, mais detalhes sobre o nosso DNA, a gente fala nas próximas aulas para a gente entender um pouquinho de tudo isso que está se falando no mundo. Até lá, galerinha. Tchauzinho!